Oi, André. Só precisa ligar teu microfone. Agora foi. Aí, tudo bem? Tudo certinho, Luciano. Tudo tranquilo. Você já está ao vivo. A hora eu já te apresentei para o pessoal aqui. Se você quiser se apresentar, fica à vontade e pode começar até o papo. Legal. Então, meu nome é André Uriushi, né? Primeiramente, queria agradecer o pessoal aí do Aldeia, a Vitória, pelo convite, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre SDR, sobre vendas. E eu trabalho como Sales Manager da Contractor, né? Acho que, não sei se o pessoal sabe o que a Contractor faz, né? Acho que é Acho legal legal explicar, explicar, acho né? legal explicar. Então, a gente é uma plataforma de gestão de contratos online, né? Então, em épocas de crise aí, a gente está sendo bastante procurado porque fica quase que impossibilitado a questão de assinatura de documentos de forma física, né? Então, o pessoal está buscando essa solução. Vamos lá. Então, eu separei aqui alguns temas, né, para a gente discutir, principalmente sobre essa questão de vendedor e SDR, né? O que muda de fato? Então, eu queria explicar um pouquinho para o pessoal, né? Eu não sei se o pessoal está muito familiarizado com essas questões de nomenclatura de SDR, né? Então, eu vou começar do início. Então, basicamente, essa história de SDR surgiu, né, principalmente para dar mais previsibilidade para a área comercial, questão de resultado, né? Então, esse conceito, né, essa metodologia foi criada pelo Aaron Ross, né, que escreveu o livro Receita Previsível, né? E graças a ele, o Salesforce ele se tornou uma das maiores empresas do mundo, né? Pulando de 5 para 100 milhões de dólares de faturamento. Então, assim, alguma coisa certa esse cara fez, né? Então, assim, aí surge a pergunta, né? Mas por que as vendas elas se tornaram mais previsíveis, né, com essa estruturação do SDR dentro da equipe comercial? E basicamente a ideia qual que é? Quando você parte o processo comercial em várias pessoas, né, cada uma executando uma etapa da venda, você começa a conseguir mensurar praticamente todo o processo. Então, como você consegue mensurar tudo, fica mais fácil de você controlar o crescimento ou a queda de todos os indicadores do comercial, né? Então, assim, tem uma analogia que eu gosto de falar bastante para o pessoal quando eu explico sobre o que um SDR faz, que é a seguinte, né? Vamos pensar aqui um hospital, né? Lá no hospital, a gente tem o SDR, né? O SDR, no caso, o enfermeiro que faz o trabalho do SDR. E o que o enfermeiro faz? Ele faz essa triagem inicial de todo mundo que chega no pronto-socorro, ele entende o que está acontecendo e ele direciona para o médico, né? Então, assim, se fosse colocar como se fosse uma linha de produção, né? Então, o enfermeiro é o SDR e o médico é o que a gente chama de closer, né? Que é o vendedor responsável por fazer o fechamento da venda, né? Basicamente, a função, então, do SDR é deixar tudo mastigadinho, né? Fazer esse primeiro contato com o lead, do potencial cliente, e passar ele para o closer para que ele faça o fechamento da venda, né? Em outras palavras, né, o que eu posso dizer? O SDR ele é especializado em investigar duas coisas, né? Investigar e identificar problema, né? E o closer ele é especializado em mostrar como que o problema vai ser resolvido e também fazer a parte de contorno de objeções, né? Outra coisa importante aqui que eu tinha separado era justamente para responder essa pergunta do motivo dessa conversa, né? Por que o vendedor tradicional ele vai acabar sendo substituído pelo SDR, né, pela essa estrutura partida de vendas? Então, o que eu diria é que assim, o simples conceito de tempo é dinheiro responde tudo isso. Por quê? Particularmente, eu comecei a trabalhar com vendas na estrutura tradicional em que o vendedor fazia tudo, né?
Então, para mim foi um choque muito grande quando eu descobri que existia um outro formato de vendas, né? E se fosse trazer para a minha realidade antiga, né? Se eu tivesse trabalhado nessa estrutura desde o começo, acho que eu perderia menos tempo do que eu perdi, né? Porque quando o vendedor ele acaba tendo que fazer tudo, ele acaba perdendo muito tempo com algumas tarefas muito burocráticas, né? E querendo ou não, quando você especializa o teu time em fazer funções específicas, a produtividade ela cresce muito, né? Então, até dar um exemplo aqui, quando o vendedor ele faz tudo, a quantidade de reuniões que ele consegue agendar para fazer demonstração de produto é muito menor, né? Inclusive, numa das empresas que eu já tive no passado, teve um momento que a gente tentou fazer esse teste, né? Falou assim, não, esquece esse negócio de SDR, vamos fazer todo mundo fazer tudo. E não foi uma experiência muito boa, né? A gente percebeu justamente que a quantidade de reuniões de demonstração de produto, elas caíram bastante, né? E, querendo ou não, quando você faz a mesma tarefa de forma repetida, né, você acaba ficando melhor nela, né? Então, Uhum. o que a gente brinca é que, assim, naquela época não foi uma boa decisão, né? Então, eu consegui ver na prática que a questão de você partir toda a estrutura de vendas em tarefas especializadas, né, em pessoas especializadas para executar essas tarefas, a chance de você ter um resultado, né, melhor, ela aumenta muito, né? Então, assim, outra coisa que eu queria explicar para vocês é como que funciona basicamente a rotina de um SDR, né? Então, se eu fosse separar em dois pilares, digamos assim, a rotina do SDR, eu colocaria o primeiro pilar como a capacidade de organização de agenda, né? E o segundo pilar como se fosse a capacidade investigativa, né? Então, basicamente, o que acontece? Se o SDR ele não for muito bom em se organizar, né, em organizar a agenda dele, o que vai acontecer é que ele vai acabar perdendo para a agenda, né? E a consequência maior disso, de perder o controle da agenda, é justamente ele perder o time do contato com o lead. Então, tem alguns estudos que eles falam, inclusive, né, que quanto mais rápido você consegue abordar o lead depois que ele cai no teu funil de venda, maiores são as chances de você conseguir conversar com ele, né, e maiores são as chances de você conseguir converter, porque, pensa comigo, né, o lead, ele entra no teu funil de venda, ele é impactado pelas tuas campanhas, mas ele também pode estar sendo impactado pelas campanhas do teu concorrente. Aí é aquele negócio, quem chegar primeiro, quem abordar primeiro, vai gerar como é que eu posso dizer? Uma imagem melhor, né, para o lead. O segundo pilar, que é a questão da capacidade investigativa, o que eu posso dizer sobre isso? O SDR ele tem que ser muito bom nisso, né? Inclusive, os melhores SDRs que eu já formei, né, nos times comerciais que eu já trabalhei, normalmente são aqueles SDRs que gostam de perguntar coisas, né? Então, eu diria que se eu pudesse dar uma dica para a galera aí que ou trabalha como SDR ou está interessada em entrar nesse meio, é o seguinte, seja bastante curioso, pergunte muito, que isso aí com certeza vai fazer de você um SDR muito bom, né? Então, resumindo, são dois pilares, né? A questão da agenda e a questão da curiosidade, né? Que mais? Aqui eu tinha separado também, né? Depois de ter explicado um pouquinho mais de forma geral sobre a questão dessa estrutura de pré-vendas, eu separei aqui algumas perguntas que eu já escutei de algumas pessoas, já escutei também de algumas pessoas que trabalham comigo, né? E o que acontece numa estrutura de pré-vendas, as cagadas que geralmente acontecem ou as dúvidas que geralmente surgem, né? Então aqui a primeira dúvida, inclusive que aconteceu hoje com uma das pessoas da minha equipe, é o seguinte, pode ser que às vezes o SDR ele acaba agindo como um closer, né? Então, como que isso funciona na prática? Então, o trabalho do cara é simplesmente fazer o agendamento de reunião, investigar um pouquinho sobre o lead, né? Só que ele acaba se afobando, acaba falando sobre o produto, acaba falando mais do que devia, acaba passando preço, né?
E isso aí não é o melhor dos mundos, né? Por quê? Porque pode ser que às vezes o SDR acabe atrapalhando a linha de venda do closer, falando alguma coisa antes da hora, né? Então, assim, o que eu diria? O trabalho do SDR basicamente é coletar informações do lead, né? Como faturamento, número de funcionários, que mais? Ferramentas que eles usam, né? Que o lead usa. É entender esses pontos e também entender quais são os problemas que o lead tem, né? Por que ele veio até a empresa, né? E o quanto que esses problemas incomodam. Então, basicamente, se eu fosse resumir o trabalho do SDR, seria o seguinte: é investigar o lead e cutucar a ferida. Só isso, né? Aí, passando depois a bola para o closer ele é o responsável por 3 coisas, né? A primeira delas é aprofundar as dores, né? Então ele vai pegar tudo aquilo que foi diagnosticado pelo SDR, vai aprofundar. Então vai perguntar o quanto o problema incomoda, né? O que o lead já tentou fazer para resolver, o que deu certo, o que não deu tão certo assim, né? O que faltou para ter dado certo. Ele vai cutucar mesmo a ferida para que ele consiga entender de fato como que o produto que o closer está vendendo, né, vai resolver e vai mudar a vida do lead. Né? Então, o que acontece? Basicamente é cada um no seu quadrado. Não dá para misturar as duas coisas, senão dá cagada ali. Né? Que mais? André, uma pergunta. Nessa etapa, só tem um SDR e um closer ou tem mais alguém ali que faz alguma outra função? Porque eu fico pensando muito num vendedor convencional, aquele vendedor de loja, assim, né? Que a pessoa que ela, quando você entra na loja, por exemplo, ela que fala com você, ela que vai te elogiar, falando, essa roupa é linda. Sim. E ela que vai falar para você fechar e ela que vai ficar, tipo, empurrando aquilo para você. Duas perguntas, então. Tem mais alguém nesse processo de SDR e Closer? E você diria que essa venda, com todo esse processo de Inside Sales, ela é mais sutil do que de um vendedor comum, assim? Podemos dizer? Comum. Ó, vamos ver se eu entendi a pergunta, tá? Foram duas. Eu me confundi. Eu vou explicando aqui e a gente vai se entendendo, né? Beleza. Então, assim, por que numa loja, por exemplo, uma loja de shopping, não faria tanto sentido colocar essa estrutura de pré-vendas, né? Principalmente porque numa loja de shopping, acredito que o volume não seja tão grande de pessoas, dependendo se tiver alguma promoção, né? Mas vamos pegar um exemplo, né? Por exemplo, assim, deu uma promoção no shopping, a partir de agora, na loja, tá aparecendo 1.000 pessoas, tá entrando na loja simultaneamente 1.000 pessoas. Né? Como é muita gente para abordar, nesse cenário seria interessante partir a venda, né? Então você coloca pessoas ou vendedores especializados em fazer o primeiro contato, né? Então, por exemplo, assim, ele vai lá, ele aborda, ele pergunta se a pessoa está interessada em ver um sapato ou uma camisa. E aí ele vai jogando essas pessoas direto para os vendedores específicos, né? Porque o que acontece? É até uma coisa que acho que dá para perceber no mundo mesmo, assim, essa tendência de você se especializar muito nas coisas, né? A grande vantagem é que você acaba se tornando um expert no assunto, né? E o expert no assunto, ele acaba se tornando um expert no problema que o produto resolve. Agora, se o cara ele é um vendedor, digamos assim, generalista, né, que sabe um pouco de tudo, ele acaba não sendo muito bom em cutucar feridas de forma profunda, sabe? Então, essa questão da estrutura partida de vendas, ela funciona muito bem quando o contexto da empresa é o seguinte, tem muito lead entrando, né? E precisa dar vazão para esses caras aí. Quantidade, então, né? Por exemplo, assim, se por acaso não tem tanto lead disponível, né? Até que dá para quebrar um galho fazendo uma estrutura tradicional em que o vendedor faz tudo. Mas isso é ruim para fazer a máquina crescer, sabe? Porque, por exemplo, assim, nas empresas que eu já trabalhei, uma coisa que a gente colocava como uma espécie de regra é que todo mundo que entra na empresa, na área de vendas, ele começa como SDR, né?
Aí ele vai performando, vai indo legal, e aí ele é promovido para closer. Por quê? Justamente pelo aquilo que eu tinha comentado com vocês anteriormente, né? O SDR, ele tem que ser muito bom em cutucar a ferida, né? E até uma coisa que a gente brinca que o melhor vendedor não é aquele que fala pra caralho, fala muito, né? Sabe, fala tudo, tudo, tudo. O Uhum. melhor vendedor é aquele que sabe fazer as perguntas mais inteligentes na hora certa. Uhum. Até tem uma brincadeirinha que eu faço com o pessoal, que é a seguinte, né? Nos treinamentos a gente comenta que quem que é o melhor vendedor do mundo, né? Provavelmente todo mundo que está aqui já conheceu quem é o melhor vendedor do mundo, né? E o melhor vendedor do mundo é o médico, né? Aí você vai me perguntar, tá, mas André, mas por que o médico é o melhor vendedor do mundo? Eu vou dar a seguinte analogia. Você chega no consultório do médico e, ó, vou dar 2 cenários, tá? Primeiro cenário, o que acontece? Você senta na cadeira do consultório e aí o médico ele abre a gaveta dele e começa a falar tudo sobre todos os remédios disponíveis no mundo e tudo que ele conhece. E aí no final ele pergunta assim, Vitória, qual desses aqui você acha que resolveria teu problema? Primeiro que ficaria inviável ele fazer uma consulta dessas, e segundo que você estaria dormindo na metade da lista que ele for descrever. Uhum. Né? E outra que você vai falar, não sei, né? Ah, sei lá, você que sabe, você que é especialista. Aí tem o segundo cenário, que é o que acontece, né? Que é o seguinte, você chega, senta no consultório e o médico começa a te perguntar, Vitória, o que você está sentindo? Né? Onde que dói? Onde que não dói? Né? Faz tempo que está doendo? O que você já tentou fazer para resolver? Né? O que está impedindo essa dor aí e tal? No final de todo esse diagnóstico, ele pode até abrir a gaveta dele. Tem 500 remédios. Ele vai pegar, tirar um remédio ali e falar, ó, Vitória, baseado em tudo que você falou, a melhor solução para você é esse remédio aqui. Né? Então, e é muito engraçado isso, porque se você parar para pensar, a gente como consumidor, todo dia a gente é abordado por várias empresas e vários vendedores. E grande parte deles faz isso, que é o primeiro cenário do médico ali, que fala um monte de tudo, né? Parece que ele não está nem aí para você. Ele quer mais, assim, apresentar todos os produtos dele, né? Porque ele acredita que ele vai vencer de você no cansaço, né? Ao invés de chegar e realmente perguntar assim, o que você está sentindo? Né? Qual que é o teu problema? Então, assim, por isso que o médico é o melhor vendedor do mundo. Né? Ele faz essa questão. Mas por que eu trouxe isso? Porque, assim, o SDR, o trabalho dele basicamente é fazer perguntas, né? Entender, aquecer o lead e jogar para o closer para que ele consiga cutucar as feridas, né, do cliente apresentando a solução. Até uma das coisas que a gente brinca lá na Contractor é o seguinte, as pessoas são, os closers, né? Eles são proibidos de fazer um overview da plataforma, ou seja, falar tudo da plataforma. Né? Então, assim, depois que o SDR ele esquenta o lead, ele cutuca as feridas e identifica exatamente o que está incomodando a ponto do lead procurar a gente, a função do closer é basicamente pegar cada uma dessas feridas, né, no máximo umas 3 ou 4, e explicar exatamente como a plataforma ajuda a resolver o problema dele, específico. Né? Uhum. Porque o que a gente percebe muito, sabe, Vitória, é que assim, o dia a dia das pessoas é muito corrido, né? E a gente tem muito pouco tempo. Então imagina o seguinte, né? Você está interessado em resolver um problema, quando você vai fazer uma reunião de demonstração em que o vendedor vai mostrar para você a plataforma, você não tem 1 hora para perder, entendeu? 1 hora e meia para ele mostrar tudo. E querendo ou não, a gente compra produtos pela mudança que ele vai trazer na nossa vida, e não pelo produto em si. Com certeza. Com certeza. André, a gente teve 2 perguntas aqui. Vou fazer ela para vocês. Para você, no caso. André, você acha, do Marcelo Trevisan, você acha que essa partição, da venda em 2 pessoas está muito ligada às vendas mais consultivas e de menos impacto, de fechamentos mais longos? Eu acredito que sim, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que assim, uma venda de impacto, ela pode surgir uma confusão, né? Eu escuto bastante as pessoas falarem sobre esse conceito de venda de impacto, e a confusão que pode surgir é a seguinte,
Existe uma venda de impacto e existe uma venda empurrada, né? Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso, porque uma venda de impacto é aquela que você faz o cliente tomar a decisão na hora, né? De forma que ele tenha poucas informações que são realmente as informações importantes para ele tomar a decisão para ele comprar. Agora, a venda empurrada é aquela que eu não escuto muito bem o cliente, eu me preocupo apenas em empurrar o produto para ele. Se ele comprar, comprou, se não comprar, próximo, sabe? Então, o que eu diria é o seguinte, essa estrutura de você partir a venda em etapas, ela, acredito, né? Ela serve muito bem para vendas consultivas, mas também serve para vendas de impacto. Legal. E o Matheus Mião, ele falou, algumas das objeções que observo durante o dia de venda são: essa passagem de bastão gera queda no relacionamento, pois existe quebra de rapport. Pode transparecer uma desorganização por conta do número de pessoas dentro do processo. Queria saber a sua visão sobre isso. Tá. Matheus, isso eu também já pensei, né? E há um tempo atrás eu pensei sobre isso, falei assim, putz, é verdade, né? Você uma pessoa te aborda, depois você é jogado para falar com uma outra pessoa, né? Como que a gente consegue resolver isso, né? Na verdade, a solução para isso é você... Primeira coisa, a pessoa do outro lado da linha, né, ou do outro lado da reunião, ela tem que sentir que ela está falando com alguém que está se importando verdadeiramente em resolver o problema dela. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é o seguinte, tem uma técnica que o pessoal usa bastante nessa passagem de bastão, que é encher a bola da próxima pessoa que vai pegar a reunião. Então, vamos supor aqui que eu sou SDR, a Vitória é o closer, aí eu vou falar assim, então, depois de feito toda a parte de sondagem, né, a coleta de informações, agora, fulano, né, você vai ter uma reunião com a Vitória, que ela é especialista em resolver o problema X, ela ajudou a empresa XYZ a resolver o mesmo problema, e ela vai te explicar de forma mais detalhada e demonstrando a ferramenta como que a tua vida vai mudar, né? Claro que isso aqui é só uma frasinha pronta que a gente joga, mas respondendo a tua pergunta, como que a gente consegue diminuir esse ruído de passagem de bastão? Será que não parece que é uma desorganização da empresa? Pode parecer, mas depende da forma como você conduzir, entendeu? Eu acho que o mais importante é aquilo que eu comentei para o primeiro, que se o cliente sentir que você está realmente preocupado em ajudar ele não vai ligar em ter essa passagem de bastão. Muito pelo contrário, ele vai pensar assim, poxa, e é engraçado pensar dessa forma, né? Poxa, a empresa é tão organizada que ela está jogando um especialista em resolver esse problema e não está jogando um qualquer um para falar comigo, né? Então, assim, a forma mais fácil de você resolver esse ruído é você conseguir mostrar para o cliente no teu primeiro contato que você realmente está preocupado em ajudar ele e não em vender, né? Acho que isso aí conseguiria resolver esse ruído aí de passagem de bastão. Muito legal. André, eu acho que é isso. Meio que já deu o nosso horário. Não, temos uma última pergunta. Vou fazer ela, da Raíssa. Vamos lá. Calma aí. André, qual a melhor maneira de fazer a passada de bastão após o fechamento da venda? Qual o papel do vendedor para que o cliente não dê um churn no futuro? Olha, churn no futuro, até lá na Contractor a gente chama disso se for o que eu estou entendendo, né? A gente chama isso de churn comercial. Geralmente, o trabalho do closer é conseguir diminuir ao máximo qualquer tipo de ruído que possa gerar entre, por exemplo, o closer e o CS, né? Então, assim, quais são os elementos que ele tem que trazer, né, para o dia a dia dele para conseguir diminuir esse tipo de ruído? O primeiro deles é alinhar a expectativa, né? O cliente ele tem que saber muito bem o que ele está comprando, o que ele vai receber e quais são exatamente os próximos passos, né? Geralmente, quando o cliente surge uma venda empurrada, né? Aquela venda que o cliente não sabe porque ele comprou, o vendedor não sabe porque ele vendeu, né? Ele simplesmente aconteceu, né? Esse tipo de venda vai dar merda, porque o cliente ele vai com uma expectativa para cima do CS, que não é culpa do CS, porque não foi alinhado nada antes, né? Exato. E não é muito claro, o vendedor não deixa muito claro quais são os próximos passos disso tudo. Então, o cliente fica no limbo,
né? Olha que engraçado, né? Às vezes o cliente ele pega e fica assim, ele fica puto porque o CS ainda não ligou para ele no dia seguinte do fechamento da venda. Mas no processo natural da empresa, às vezes o que acontece? O CS só entra em contato depois que foi confirmado o pagamento do produto, né? Então, na verdade, assim, é só uma falha de comunicação em todo esse processo. Não é bem um erro drástico, assim, sabe? Uhum. Legal. Eu acho que agora temos que ir. Nosso próximo palestrante já está esperando a gente. André, muito obrigada por ajudar a gente, por compartilhar o que você sabe aí. E daí, só para vocês saberem, essa conversa também a gente vai colocar no nosso YouTube amanhã. E se você quiser deixar seus contatos, André. Assim, até eu ia comentar com vocês que eu converso bastante com vários gerentes comerciais aqui em Curitiba, né? A gente troca bastante figurinhas principalmente sobre situações difíceis que acontecem, né? Alguns processos que o pessoal está tentando e está dando certo, né? Se o pessoal quiser mandar um e-mail aí para mim, até vou colocar depois ali no link, né? Acho. É andré.oriush@contractor.com.br, né? Se quiser mandar um e-mail, a gente pode trocar figurinha, eu posso passar eu tenho algumas planilhas aqui que ajudam muito a construir estruturas de times comerciais. Então, tem uma dúvida que surge, né? Aqui, eu estou começando agora a empresa, será que eu contrato 3 SDRs e um closer, ou um SDR e 3 closers, né? Então, nessa planilha, a gente consegue ajudar o pessoal a chegar numa estrutura ideal de time comercial, né? E outras coisas também. Legal. E é isso aí, muito obrigada. Eu vou te desligar aqui, beleza? Tranquilo. Não vou ficar ofendido. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.